iniciar fala- Vamos iniciar falando sobre tromboembolismo. Como o Juliano falou, meu nome é Pedro. O pessoal já deve ter me visto aí nos corredores do Encore. Quem não tiver muito contato comigo, estamos sempre à disposição. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, começando um pouquinho para contextualizar a epidemiologia do tromboembolismo pulmonar. A gente tem que entender que, na verdade, o TEP ele é um espectro clínico do tromboembolismo venoso, que vai compreender, então, a TVP e o TEP, né? A trombose venosa profunda e o TEP. Isso vai entrar na mesma classificação. E esse espectro de doença é a terceira síndrome cardiovascular mais frequente. Vai perder o posto apenas para o infarto e para o AVC. Então, é algo que realmente impacta muito a população mundial. Nos últimos anos, a estatística é americana, o TEP atingiu entre de 39 a 115 pessoas a cada 100 mil habitantes e aproximadamente 300 mil mortes acontecem por ano nos Estados Unidos para TEP. E é importante ver isso, que 34% dos pacientes morrem ainda sem tratamento, seja por falta do diagnóstico ou por falta de tempo para tratar. Então, um terço dos pacientes, né, dessas 300 mil mortes aí, não tiveram nem a chance de ser tratados. Então, para mostrar que realmente é uma doença importante, uma doença frequente e grave, né? Puxando um pouquinho aqui para o nosso lado do Brasil, eu consegui, pelo DataSUS, nos últimos 2 anos, né, de 2020 para cá, a gente já teve mais de 23 mil casos internados. Claro que essa estatística, a gente tem que levar em consideração que nós também estávamos na época de pandemia, então existe uma subnotificação importante, né? Ainda mais que o Covid está relacionado também com manifestações tromboembólicas, então acabou que ficou uma zona cinza aí entre internações por Covid, internações por TEP, né? Elas acabaram se misturando, então acredito que esse número pode ser ainda maior. Eu tentei achar alguma coisa oficial para trazer para vocês de epidemiologia em relação ao Covid, mas ainda não achei, né? Muito provavelmente esses dados todos da pandemia ainda vão ser compilados para a gente ter uma certeza maior nesses números. E falando um pouco da fisiopatologia, a gente tem que entender que o tromboembolismo venoso é parte do contínuo cardiovascular, né? É uma síndrome clínica que está relacionada com os mesmos fatores de risco. Então, aquele paciente tabagista, obeso, dislipidêmico, hipertensão e diabetes tem realmente uma chance maior de evoluir com alguma manifestação trombótica. E existem alguns outros fatores de risco mais específicos, né? O paciente que tem alguma síndrome de imobilidade, um paciente que passou por um evento traumático, né? Passou por um trauma e ficou, então, com uma imobilidade, por uma cirurgia ortopédica que seja, né? Os pacientes neoplásicos, né? Ou pacientes que têm algum tipo de coagulopatia, que têm uma hipercoagulabilidade sanguínea, esses também têm um risco maior para o desenvolvimento do tromboembolismo. A principal causa de morte é pela insuficiência do VD, por uma sobrecarga aguda de pressão. A gente sabe que o ventrículo direito é uma câmara de maior complacência, né? Então ela não aguenta tanta pressão de maneira aguda e comparativamente com o ventrículo esquerdo. Então essa disfunção do ventrículo direito de maneira abrupta, esse aumento da pressão do ventrículo direito é realmente o que vai levar à gravidade do quadro e à morte do paciente. E a insuficiência respiratória, ela é muito mais associada a distúrbios hemodinâmicos e à insuficiência do ventrículo direito do que o próprio efeito mecânico ali, o próprio efeito de isquemia pulmonar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, como é que é essa fisiopatologia do paciente grave, do paciente que vai evoluir com choque, que é o choque obstrutivo, né? Então, a gente vai ter uma espiral, né, de efeitos que vão acabar se formando um ciclo vicioso, vão acabar perpetuando o próprio ciclo e trazendo gravidade para o quadro desse paciente. Então, uma pré-carga, uma pós-carga aumentada do ventrículo direito, né, o trombo ali, a parte mecânica do trombo ocluindo a artéria pulmonar, vai gerar ali de imediato uma dilatação do ventrículo direito, uma insuficiência da válvula tricúspide, aumento da tensão na parede do ventrículo direito. Isso, por um primeiro momento, pela lei de Frankenstein, o ventrículo tenta se adaptar, né? Existe uma série de ativação neurohormonal, uma série de catecolaminas, de peptídeos que o ventrículo vai tentar liberar para tentar melhorar a contratilidade e a frequência cardíaca. No entanto, isso vai gerar uma inflamação do miocárdio,
vai aumentar a demanda de oxigênio pelo ventrículo, e esse ventrículo, com essa demanda maior, ele acaba evoluindo com isquemia tecidual, com lesão hipóxica e diminui sua contratilidade. Quando diminui a contratilidade do VD, aí a gente tem problema lá no outro ponto, né? Essa contratilidade do VD diminui o débito cardíaco, né, o débito cardíaco do ventrículo direito, isoladamente, e isso vai diminuir a pré-carga no ventrículo esquerdo, e aí já faz um estrago todo da hemodinâmica do ciclo completo do paciente. A diminuição da pré-carga no ventrículo esquerdo leva à diminuição do débito cardíaco, leva à diminuição da pressão. Com a pressão mais baixa, o coração como um todo não consegue se perfundir, então perpetua de novo a dificuldade para o ventrículo receber oxigenação, e ele tem uma demanda aumentada, então fica nessa cascata, nesse ciclo vicioso, e o paciente vai evoluindo de forma grave, infelizmente até o óbito. O quadro clínico pode ser muito inespecífico, né? Não tem um sintoma patognomônico do TEP, então ele pode ser, e o espectro clínico é muito grande, pode ser desde uma descoberta acidental para fazer algum tipo de exame, ou até paciente assintomático ou oligossintomático, até aquele paciente com choque obstrutivo, né, com insuficiência do VD. Os sintomas mais comuns, mais relatados, é algum grau de dispneia, com dor torácica, uma dor em dorso, em faixa, né? Pacientes que podem evoluir com pré-síncope ou síncope, pode estar presente tosse, pode estar presente hemoptise, né? Aquele quadro mais de filme, né? Mais impactante, da hemoptise, com dor em faixa nas costas, esse realmente não é tão frequente assim. O que é mais frequente são alguns sinais e sintomas inespecíficos. E isso no paciente que já tem alguns fatores predisponentes para o tromboembolismo venoso, né? Então, aquele paciente que, por algum grau de mobilidade, ou aquele paciente que já tem todos aqueles outros fatores de risco que a gente tinha conversado, tem que ficar de olho, tem que estar com a pulguinha atrás da orelha para poder fazer esse diagnóstico de forma rápida e certeira. Hipoxemia, por exemplo, ela é frequente, mas 40% desses pacientes podem ter uma saturação de oxigênio normal. O raio-x de tórax também tem alguns sinais inespecíficos, né? As mesmas alterações que são mais relacionadas ao TEP pode estar relacionada a um quadro pneumônico, algum quadro infeccioso. Para ajudar na gama do diagnóstico ainda, nesse primeiro atendimento do paciente, pode-se fazer um eletrocardiograma que vai mostrar os achados mais específicos que são relacionados ao strain do VD, então, uma inversão da onda T de V1 a V4, um padrão QR em V1, o padrão S1Q3T3, que é tão famoso, que é tão falado, ou até mesmo um bloqueio de ramo direito. O paciente que já está evoluindo com bloqueio de ramo direito já tem um certo grau de instabilidade, já tem uma certa falência do VD, porque o septo já está sendo rechaçado da direita para a esquerda. A hipertensão pulmonar é tão grande que o ventrículo direito já está se empurrando ali para o ventrículo esquerdo. Mas, na grande maioria dos pacientes, esses achados também são inespecíficos e 40% dos pacientes vão aparecer apenas só com uma taquicardia sinusal no eletro. É o achado mais comum, inclusive. Então, falando um pouquinho aqui do raio-x, famosa a corcova de Hampton, né? Que seria essa consolidação ali, pegando da pleura, né? Da periferia para o centro pulmonar. Outros achados também podem aparecer, uma área de oligoemia, linhas de atelectasia, né? Mas tudo isso também são achados pouco específicos. E no eletro, né, o famoso S1Q3T3, né, a onda S na derivação no D1 e a onda Q em D3 com inversão da onda T. Então, para tentar uniformizar o diagnóstico, para a gente tentar abranger mais esse diagnóstico nos pacientes, num cenário de pronto-socorro, foi desenvolvidos vários scores, várias ferramentas clínicas para a gente poder captar mais esses pacientes e não deixar passar, né? Como a gente viu, 1/3 dos pacientes não tem nem o diagnóstico ou não inicia o tratamento antes de morrer, infelizmente. Então, o score de Wells é um dos mais aplicados e mais famosos, né? Então, paciente que já teve um TEP prévio ou uma TVP prévia, taquicardia, cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas, hemoptise, um quadro neoplásico ativo, sinais clínicos sugestivos de TVP, ou um diagnóstico, ou quando não há um diagnóstico alternativo, mais provável do que o próprio TEP.
né? Tudo isso existe uma pontuação. Essa pontuação pode ser um pouco complicada de lembrar, de guardar de cabeça na hora do primeiro atendimento do paciente. Então, fizeram uma versão simplificada em que cada critério pontua a mesma coisa, pontua um ponto. Nessa maneira simplificada, a gente consegue dividir aqui o diagnóstico entre TEP não, unlikely, né, pouco provável, ou o TEP provável. E o paciente que pontua 2 ou mais pontos, a gente já pode considerar com diagnóstico provável de TEP, inclusive está autorizado a iniciar a terapêutica, quando a gente vai chegar a falar um pouquinho mais para frente. Outro score muito utilizado e recomendado pela Sociedade Europeia é o score de Gêneva, que de forma similar também vai falar, né, o paciente que já teve tromboembolismo prévio, o paciente que já teve um TEP ou uma TVP prévia, o paciente que está um pouquinho mais taquicárdico, né, de 75 a 94 ou acima de 95, vai ganhar uma pontuação maior. Cirurgia ou alguma fratura nos últimos meses, hemoptise, quadro neoplásico ativo, dor unilateral no membros inferiores, né? Um sinal seria sugestivo de TVP, ou paciente com a idade maior que 65. A gente sabe que o TEP também, ele está mais, acomete mais os pacientes mais idosos, né? À medida que envelhece, o fator de risco aumenta. E de maneira similar também, o paciente que eles simplificaram esse score, né? Só a taquicardia mais intensa que pontua 2 pontos. Então, o paciente que tiver mais de 3 pontos, a gente também está autorizado a já prosseguir com o tratamento. Então, nós vamos ter 2 cenários clínicos aqui, basicamente, e 2 algoritmos diagnósticos. Primeiro, aquele paciente que não tem estabilidade hemodinâmica, né? Um paciente que chega no pronto-socorro, né, com um quadro de dor torácica ou um quadro de dispneia, que bateu o olho ali, viu que tem os sinais clínicos mais frequentes, tem fatores de risco mais frequentes, então é um paciente, né, com probabilidade de TEP. Joga para o score de Wells, aquele paciente, ou para o score de Gêneva, né, o paciente que pontuar 2 ou mais, ou 3 ou mais, a gente vai direcionar para o diagnóstico. E o que a gente tem como ferramenta diagnóstica? Basicamente 3 exames, para simplificar: o dedímero, a angiotomo e o ecocardiograma. Né? Então, nesses pacientes que não têm instabilidade hemodinâmica, o paciente que a gente consegue investir mais tempo nele para poder fazer um exame sem correria, né? O paciente que tiver uma probabilidade baixa ou intermediária para o TEP, a gente vai pontuar, então, um dedímero. Né? O dedímero vindo negativo está excluído do diagnóstico. O dedímero positivo, a gente precisa de um outro exame confirmatório, esse sim vai ser angiotomo, e aí a gente vai confirmar ou não o diagnóstico. E aquele paciente que já tem uma alta probabilidade para TEP, a gente já vai para tomografia logo de cara, e aí, pelo achado da tomografia, a gente vai prosseguir com o tratamento ou vai descartar a doença. Já nos pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, o primeiro exame é o ecocardiograma, pela portabilidade do exame, né, pela possibilidade da gente já rapidamente ver sinais de insuficiência do VD, né, lembrando que o TEP grave está relacionado à insuficiência do VD, então é ele que eu preciso checar, né, o ventrículo direito, que é realmente a estrela da nossa maior preocupação aqui. Então, se não há disfunção do ventrículo direito, tem que procurar outras causas de choque. Provavelmente não é um choque obstrutivo, né? E por conseguinte, não é um TEP. Agora, se há disfunção do ventrículo direito e esse paciente tem algum grau de estabilidade para a gente conseguir fazer rapidinho uma tomografia, né? Então, também deve ser feita a tomografia para a gente realmente ter o diagnóstico confirmatório, uma vez que o eco vai ter achados indiretos do TEP. A gente precisa ter documentação daquele trombo na vasculatura pulmonar. Se o paciente está instável a ponto de não conseguir nem movimentar ele para fazer uma tomografia e já tem sinais de disfunção do ventrículo direito, está autorizado o tratamento de alto risco para TEP, né, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Então, falando um pouquinho mais desses exames diagnósticos, né, o dedímero, né, o dímero D, ele tem um valor preditivo negativo alto, então ele é bom para quando o exame é negativo, ele realmente é negativo, mas ele tem um valor preditivo positivo baixo. Então, nem sempre o exame positivo vai realmente
ser positivo para a doença que a gente está pesquisando. Por quê? Porque ele pode estar aumentado nos pacientes que têm neoplasias, nos pacientes que estão hospitalizados, no paciente que já tem uma infecção grave ou uma doença inflamatória importante, uma doença reumatológica, por exemplo, e no paciente e nas grávidas, ele também pode se aumentar. Lembrando que a especificidade dele vai diminuir com a idade. Então, aquele valor de referência que a gente está acostumado, acima de 500, que é o que é mais praticado, à medida que o paciente envelhece, esse valor de referência ele também tem que ser individualizado. Alguns laboratórios, né, já, inclusive, pontuam esse valor de referência corrigido, mas isso vai da metodologia do reagente, né, isso vai de cada laboratório. Mas é importante ter isso em mente também. A tomografia computadorizada, né, então a angiotomografia, principalmente, é o método de escolha hoje, com uma sensibilidade de 83%, especificidade de 96%. Mas, lembrando que o valor preditivo negativo dela chegou a 60% se a probabilidade pré-teste for alta, né? Então, se esse paciente tem fator de risco, tem clínica daquilo, né? A gente sempre brinca que a clínica é soberana. Então, mesmo se a angiotomo vier normal, mas o paciente tem uma probabilidade pré-teste alta, bateu lá no score de Wells, ele bateu 5 pontos, pontuou todos os pontos, né? Então, realmente, a gente já tem que pensar no tratamento e procurar outros métodos para tentar confirmar o trombo se a suspeita maior for realmente de TEP. Outro método que a gente pode utilizar, inclusive dispomos no INCORE, né, o Dr. Jorge pode falar um pouquinho mais para a gente, é da cintilografia de perfusão, né, que vai poupar radiação e contraste, então ela é excelente nas gestantes, que a gente não pode utilizar radiação, né, no paciente que já tem um histórico de anafilaxia para contraste, ou naquele paciente que é doente renal crônico, que a gente também fica refém do uso do contraste e precipitar uma diálise, né, piorar o quadro clínico desse paciente. A diretriz pontua que nos pacientes de baixa probabilidade clínica, com raio-x de tórax normal, né, esse paciente que inclusive poderia ser acompanhado de maneira ambulatorial, a cintilografia é um excelente exame também. E o resultado dela recomenda-se que seja classificado em 3 níveis: um exame normal, um exame de alta probabilidade, que a gente vai então considerar como um diagnóstico, né, e o exame não diagnóstico, seja por algum tipo de dificuldade técnica, né, o exame ele se invalida. A angiografia pulmonar, né, que já foi o padrão ouro, mas agora já diminuiu bastante o seu uso, é um exame invasivo, né, então pelo aumento da disponibilidade da tomografia, pelo fácil acesso, pela rapidez da realização da tomografia, ela acabou ganhando espaço em relação à angiografia invasiva, né? A angiografia, para diagnosticar, é pela evidência direta do trombo, em pelo menos 2 projeções oblíquas. Consegue-se detectar trombos tão pequenos quanto 1 a 2 milímetros, então realmente a gente consegue ver o TEP ali bem distal na vasculatura pulmonar, e hoje ela está mais relacionada num procedimento combinado, né? Seja já diagnóstico e terapêutico. Existem cenários de trombectomia mecânica em que a gente pode tentar fragmentar esse trombo ou pescar, aspirar o trombo, né? Ou inclusive fazer a injeção do trombolítico direto na vasculatura pulmonar. Então, a angiografia acaba ficando mais para esse cenário, né? O paciente que a gente já vai precisar intervir de uma maneira mais enérgica. E o ecocardiograma, né? Então, como eu falei, o que a gente precisa pesquisar de maneira bem detalhada é em relação ao ventrículo direito nesses pacientes. Então, a gente vai atrás de sinais de sobrecarga e disfunção do VD. Mas pela geometria peculiar do VD, é muito mais difícil a gente determinar a disfunção do ventrículo direito do que determinar a disfunção do ventrículo esquerdo. Então, existe uma série de parâmetros, vou colocar eles aqui para a gente determinar realmente como que está a função do ventrículo direito. Um valor preditivo negativo também de 40% a 50%, né, porque a gente tem um espectro grande de doença. Então, principalmente no paciente que tem um TEP pequeno, ele pode não mostrar insuficiência de VD, ele pode não mostrar sofrimento do VD, né, mas tem realmente obstrução da vasculatura pulmonar ali, não chega a impactar a jusante, né, mas isso vai... Então, a gente precisa sempre ter algum exame com uma acurácia diagnóstica maior, né, ou principalmente combinar exames para aumentar a nossa acurácia diagnóstica.
E o ecocardiograma, ele também é importante no diagnóstico diferencial das causas de choque, né? Naqueles pacientes, lembrando, né, no algoritmo do paciente com instabilidade hemodinâmica, o eco vai nos ajudar com outras causas, né? Então, falando sobre os sinais de insuficiência do VD no eco, a gente pode ter um alargamento do ventrículo direito, né? Um rechaço do septo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, né? O normal é que a gente tenha um ventrículo esquerdo, né, ocupando mais a área aqui do coração, né? O septo rechaçado e afilado para o ventrículo esquerdo, esse sinal de McConnell, que seria a hipocontratilidade apical do ventrículo direito, uma distensão da veia cava inferior, mostrando realmente hipertensão do lado venoso, né, do lado relacionado à circulação direita, né, o próprio trombo, né, um trombo móvel no ventrículo direito ou no átrio direito, né, um TAPSE diminuído no modo M, ou o próprio Doppler tecidual também, o pico sistólico, a velocidade do pico sistólico diminuída também. E os sinais mais importantes é realmente a dilatação do ventrículo direito comparado com o ventrículo esquerdo, né? A gente vê aqui que o ventrículo direito está quase o dobro do tamanho do ventrículo esquerdo, e o TAPSE diminuído. Esses foram os sinais mais estudados, né? Os sinais que tentam, quando os estudos tentam uniformizar os parâmetros, esses foram os sinais mais utilizados e mais associados à insuficiência do ventrículo direito e TEP grave, instabilidade hemodinâmica. Bom, outro exame que a gente pode utilizar é o Doppler de membros inferiores, né? Lembra que eu falei que a gente está numa doença de dois espectros, né? O tromboembolismo pulmonar e a trombose venosa profunda. Então, no cenário de trombose venosa profunda, a gente vai utilizar o Doppler de membros inferiores, que tem uma sensibilidade maior de 90%, uma especificidade também de 95% para TVP sintomática. E lembrando essa associação que de 30% a 50% dos pacientes com TEP também vão ter a TVP. Então, pelo raciocínio, esse paciente que já tem uma TVP e tem sinais de uma dispneia, uma dor torácica, a gente já está com o tratamento justificado. E não só pelo tratamento do TEP, mas pela própria TVP, né? Às vezes a gente já vai ter que começar anticoagulação para esses pacientes sem precisar incrementar o diagnóstico com outros testes. Bom, feito então o diagnóstico, o que a gente precisa fazer é estratificar o risco desse paciente, porque é isso que vai determinar a nossa terapêutica. O paciente que tem um risco aumentado de morte, né, o paciente que tem um risco mais grave, ele vai realmente ter que demandar mais atenção de toda a equipe médica, multiprofissional, né, de toda a equipe hospitalar. Já o paciente que tem um risco baixo, ele pode, inclusive, ser liberado para casa de uma maneira mais precoce. Então, isso vai determinar todo o tratamento dos nossos pacientes, né? Essa estratificação de risco também é feita através de scores e, basicamente, vão avaliar os sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica, de gravidade do TEP e a presença de alguma comorbidade ou alguma condição agravante do próprio paciente. Então, o principal score utilizado é o PES score, também uma série de pontuação aqui um pouquinho mais complexa, e depois eles simplificaram, né, para ajudar todo mundo a guardar as características mais marcantes. Então, aquele paciente, a idade pontua um ponto a cada ano, né, na versão original, e depois, só se o paciente for acima de 80 anos que ele vai pontuar. Pacientes do sexo masculino, paciente que já tem algum histórico de neoplasia ativa, paciente que já tem ICC ou já tem uma doença pulmonar crônica, o paciente que está taquicárdico e hipotenso, né, mostrando realmente sinal de instabilidade, o paciente que está evoluindo com insuficiência respiratória, lembrando que a insuficiência respiratória é consequência de instabilidade hemodinâmica, né, de distúrbio hemodinâmico. Então, se esse paciente está tendo falência pulmonar, ele provavelmente tem falência do ventrículo. O paciente que está hipotérmico ou com alteração do estado mental e o paciente que está desaturando, né? Então, tudo leva aqui a um cenário de gravidade, né? De maneira simplificada, o paciente que pontua mais do que um ponto já tem uma mortalidade de 10% em 30 dias, né? Uma mortalidade muito alta. Já na publicação original, existe uma estratificação
muito baixo risco, risco moderado, alto ou muito alto. Para simplificar, o paciente que vai ter risco baixo ou risco alto é aquele que não vai pontuar nada ou que pontua pelo menos um ponto. A gente já tem que ficar de olho. Junto do PES Score, né, nós temos aqui, só para frisar mais uma vez, outros critérios, né? Então, instabilidade hemodinâmica, que vai acabar sendo avaliada no PES Score, as classes do PES ali, aonde que o paciente vai pontuar, disfunção do ventrículo no eco ou na tomografia, e principalmente elevação de troponina, né, mostrando sofrimento do ventrículo, ou elevação do BNP, também mostrando ali estiramento das fibras cardíacas. A gente vai compilar esses dados para mostrar qual que é a indicação, os indicadores de risco desse paciente, né? Então, o paciente que não pontua nada é um paciente de baixo risco, o paciente que pontuar apenas 2 desses 4 critérios, um risco intermediário baixo ou um risco intermediário alto, e aquele que pontua tudo, evidentemente, um paciente de muito maior risco, para a gente ficar com ele bem na mão. Certo. E como eu falei, de acordo com a estratificação de risco desse paciente, é que a gente vai tomar a decisão terapêutica, né? Então, o paciente que tem um diagnóstico já montado de TEP, o que a gente precisa fazer logo de cara? Iniciar a anticoagulação. Se há instabilidade hemodinâmica, é um paciente de alto risco e está indicado, então, a reperfusão, né, o uso do trombolítico, da alteplase, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. O paciente que não tem instabilidade hemodinâmica, e nós vamos realmente estratificar o risco desse paciente, vamos colocar esse paciente no score PESE, né, ou vamos procurar sinais de disfunção do ventrículo através do ecocardiograma ou da tomografia. Esses pacientes que têm um ou outro sinal de gravidade, um paciente, né, moderado baixo ou moderado alto, de risco para cenários graves, esse paciente ele deve ser hospitalizado, e o paciente que tem um risco baixo, ele vai receber o tratamento, né, ele deve ser anticoagulado, mas pode ser feito isso com uma alta precoce ou, inclusive, com tratamento domiciliar, né, com retorno ambulatorial para reavaliação desse paciente. Bom, e então, detalhando mais os parâmetros de tratamento, o que a gente precisa fazer para esse paciente, o que é a terapêutica, né, mais acertada para ele. Oxigenação. Quando que a gente vai indicar oxigênio? Apenas se o paciente desaturar abaixo de 90%. Isso pode ser feito, né, principalmente agora no COVID, a gente disponibilizou muitas outras opções de oxigenoterapia para o paciente, seja o catéter nasal de alto fluxo, a ventilação mecânica, que pode ser não invasiva, né, se o paciente estiver consciente, estiver orientado, ou a ventilação mecânica invasiva, né, se o paciente já está num cenário de maior gravidade, realmente precisando de intubação. Mas lembrando que a gente não vai corrigir a hipoxemia sem reperfundir o pulmão, né? Então, o paciente que já está em insuficiência ventilatória, insuficiência respiratória, ele tem falência hemodinâmica. Então, também tem que fazer a reperfusão. E como é que a gente vai fazer essa reperfusão? Com o trombolítico, né? Nesses pacientes de instabilidade hemodinâmica. O trombolítico que deve ser utilizado é a alteplase, né? Foram estudados todos os outros trombolíticos, streptokinase, tenecteplase. O perfil de maior segurança e de maior efetividade foi encontrado na alteplase. Outros ou não tiveram uma eficiência terapêutica tão importante ou tiveram maior eventos hemorrágicos. Então, por isso, o perfil de segurança foi escolhido a alteplase. A infusão do trombolítico, então, ela visa uma melhora mais rápida nessa obstrução pulmonar, normalização da pressão sistólica arterial pulmonar e na resistência vascular pulmonar, de maneira que a gente vai ver no ecocardiograma uma redução dessa dilatação do VD, né? A gente consegue ver se a nossa terapêutica está eficaz. O maior benefício foi visto quando o trombolítico ele é aplicado em até 48 horas do início dos sintomas, então uma janela terapêutica, assim, anos-luz maior do que no infarto ou no AVC, né? No AVC a gente tem 4 horas e meia, no infarto a gente tem 12 horas, né? Lembrando sempre do porta-agulha e porta-balão, em relação ao início dos sintomas, né? Então, no TEP a gente tem muito mais folga, mas não é porque a gente tem mais folga que a gente vai atrasar o tratamento desse paciente, né? Toda a literatura pontua isso de maneira muito veemente, né? Que o paciente que tem instabilidade hemodinâmica deve ser rapidamente tratado com trombolítico, né? E
Só que a gente tem realmente tempo para utilizar isso, tanto que mostrou benefício em até 14 dias. Evidentemente que, de uma maneira similar ao tempo é músculo para o coração, se a gente deixar essa situação se perpetuando, né, a gravidade do paciente, o prognóstico do paciente também muda. Então, quanto antes a gente agir, melhor. E como que a gente vai saber se não houve resultado, né? Se a gente vai precisar de uma terapia de resgate, se a gente vai precisar lançar mão de outras coisas. Então, uma trombólise sem sucesso é aquela que o paciente evolui com estabilidade clínica persistente, ou inclusive pior, né? Após 36 horas. Então, nós temos 2 dias para iniciar o trombolítico, né? Podendo estender até 14, e a gente tem 1 dia e meio para ver como que esse paciente vai evoluir. Então, ficar bem de olho nesses pacientes. A anticoagulação é o grande pilar terapêutico, né? Da mesma maneira do trombolítico, a gente vai anticoagular esses pacientes. E o paciente que já tem uma probabilidade intermediária ou o paciente que tem uma probabilidade elevada, está autorizado a iniciar a anticoagulação ainda sem um diagnóstico 100%. Então, aquele paciente que deu entrada no pronto-socorro e tem uma probabilidade clínica elevada, ele ainda está aguardando para fazer a tomo, já pode fazer uma dose da enoxaparina ali no pronto-socorro mesmo. E como que a gente vai anticoagular? Com a heparina de baixo peso, com a enoxaparina ou fondaparinux, que a gente não tem tanta disponibilidade. A própria heparina não fracionada também pode ser utilizada em esquema endovenoso, mas deve-se dar preferência à heparina de baixo peso molecular ou à fondaparinux quando disponível. Por quê? Porque a administração é mais tranquila, é mais fácil para o paciente, a aceitação é mais fácil, o perfil de segurança em relação a sangramento é menor e a incidência de trombocitopenia induzida por heparina também é menor com a enoxaparina. E a heparina não fracionada, a gente vai então reservar para os pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica, né, que a gente vai inclusive precisar de usar o trombolítico, né, o paciente que tem insuficiência renal, aqueles com clearance menor que 30, ou o obeso grave, um IMC muito aumentado, que a dose da enoxaparina já começa a passar em muito a dose terapêutica, né, o paciente de 140 quilos, 150 quilos, a gente tem que usar 2 seringas de 80, aí já uma dose muito alta, uma chance de sangramento, né, de efeito adverso muito grande. E outra opção, né, para os pacientes que têm um risco menor ou, inclusive, para o tratamento ambulatorial, é da anticoagulação oral e também para poder seguir o tratamento em casa, né, a anticoagulação oral, ela deve ser utilizada. E aqui, de maneira sem nenhum tipo de conflito de interesse, né, falando em relação aos anticoagulantes diretos, né, os não vitamina K, todos os ensaios clínicos mostraram uma opção que ele é uma opção terapêutica com uma eficácia não inferior às heparinas e também não inferior aos antagonistas da vitamina K, ao Marevan, né, o bom e velho Marevan, sendo que, em comparação com o Marevan, teve uma menor incidência de sangramento maior, sangramento intracraniano e sangramento fatal. Então, ele teve a mesma eficácia e mostrou menos efeitos colaterais. Então, é realmente isso que a gente está precisando num cenário de anticoagulação. O objetivo do tratamento é tratar tanto o episódio agudo quanto prevenir a recorrência a longo prazo, né? O primeiro critério no score de Wells, no score de Gêneva, é se o paciente já teve algum caso prévio. Então, qualquer episódio de tromboembolismo prévio é fator de risco para o próximo. Então, a gente precisa ficar muito de olho nesse paciente e individualizar o risco de recorrência. Todos os pacientes, né, depois de receber alta, né, ou até aquele paciente que nem precisou ser internado, que vai fazer o acompanhamento ambulatorial, deve receber pelo menos 3 meses de anticoagulação. E esse tratamento prolongado, ele vai avaliar o risco adicional de trombose ou com o risco de sangramento desse paciente. O que a diretriz pontua, o que a sociedade pontua? Os pacientes que têm um risco tromboembólico maior, o paciente que mantém um grau de mobilidade, o paciente que ainda está batalhando contra um câncer, ou o paciente que já tem uma coagulopatia, né, que seja realmente melhor estender o tratamento desse paciente. Ou, inclusive, aqueles pacientes que tiveram casos, né, maciços de trombose, casos mais catastróficos, esse paciente você não pode se dar ao luxo de correr o risco de acontecer de novo. Então, esses pacientes também manter uma terapia mais prolongada por 12, 24 meses ou até ad eterno, dependendo do risco desse paciente. E, lógico, se ele tem alguma outra indicação para anticoagulação, paciente que tem uma FA, por exemplo,
Então, manter essa anticoagulação, lembrando que o perfil de maior segurança foi dos anticoagulantes diretos, né, dos NOACs ou dos DOACs. E para aquele paciente que não pode anticoagular, né, realmente existem esses cenários, né, a gente frequentemente se esbarra nesses cenários, né, de decisão clínica. Existe o filtro de veia cava, ele é uma opção, né, para impedir mecanicamente que o coágulo venoso chegue à circulação pulmonar, vai ser inserido de maneira percutânea. Aqui a gente tem diversos modelos de filtro de veia cava, pode ser deixado num local a curto ou longo prazo. Então, por exemplo, o paciente que vai fazer uma cirurgia, o paciente que é neoplásico, por exemplo, iniciou anticoagulação, mas ele precisa fazer uma cirurgia para retirada do tumor. Você não pode também postergar essa cirurgia. Então, se aplica o filtro de veia cava, né, para uma tentativa de prevenir um novo evento. Então, a indicação é para os pacientes com contraindicação absoluta ao anticoagulante, o mesmo paciente que, mesmo anticoagulado, continua fazendo episódios de TEC, né? E o paciente que já tem um alto risco para tromboembolismo venoso pode ser utilizado até como profilaxia primária. Outro cenário, a trombectomia mecânica, como eu falei, pode ser utilizada a fragmentação mecânica, né? Quebrar o trombo, aspirar o trombo, ou até uma abordagem combinada da infusão do trombolítico ali em loco mesmo, né, na circulação pulmonar, numa tentativa de diminuir os efeitos sistêmicos, né, numa tentativa de diminuir o risco de sangramento sistêmico do paciente. No entanto, esses protocolos têm um número relativamente pequeno, está muito mais relacionado à expertise do serviço do que um protocolo internacional, um protocolo uniformizado, e faltam dados de estudos clínicos randomizados sobre resultado de eficácia clínica. O que a gente tem na literatura é muito mais uma série de dados, né, a experiência, a expertise de um serviço, do que realmente uma abordagem universal. Então, acaba realmente ficando com mais medida heróica, um tratamento de resgate, aquele paciente que já foi trombolizado, mas acabou evoluindo, degenerando o quadro clínico. Então, a trombectomia mecânica, o tratamento intervencionista, fica mais pontuado nesses cenários. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar um pouquinho mais essa manhã, né? Espero ter atendido a expectativa de todo mundo, espero que todo mundo consiga ter aprendido alguma coisinha. Estou à disposição sempre, meu e-mail está aí. Quem quiser bater mais um papinho comigo sobre qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Fantástico, Pedro. Sem comentários aí, fez uma revisão elegante sobre o tema. Queria abrir para as perguntas aí, quem quiser participar agora, por favor, fique à vontade. Pedrão, parabéns, excelente aula, tá? Eu queria só complementar um pouquinho aí sobre a trombectomia mecânica. Isso é uma revisão legal há pouco tempo na American Heart, em 2019, falando que realmente o Angiojet é um caso... Bom, vamos lá, a gente tem o Angiojet, principalmente, que é um catéter da Boston, que é uma injeção sob alta pressão de solução salina e ele aspira ao mesmo tempo, tá? Tem muita complicação durante o procedimento. Normalmente são feitos em pacientes, como você falou, de resgate, hipotensos, graves. E quando você faz, tem muita sistolia, tem muita arritmia, normalmente te obriga a passar marca-passo. Se passar marca-passo, normalmente num paciente ou trombolizado, ou anticoagulado. Então, assim, um monte de complicação envolvida. E parece haver uma resposta angiográfica boa, mas sistêmica não. Porque a gente entra naquela de hipotensão, diminuição de pré-carga do VE, e o paciente não sai disso. Apesar de você melhorar angiograficamente, clinicamente o paciente não melhora muito. Então, o Angiojet meio que está 2B hoje em dia mesmo. Antigamente usava muito, a gente chegou a usar algumas vezes aí no hospital, mas hoje em dia a gente, assim, pela última revisão que eu fiz, diminuiu bastante a utilização. Está chegando um catéter novo, tá? Que ele é baseado em lise do trombo por ondas ultrassonográficas, então ele vai dar pulsos sonoros, né? E vai fazer a lise do trombo. Parece que é um catéter que tem resposta melhor, mas a gente não sabe. No grosso, mesmo que o que ainda é orientado é que quando precisa, você entra com pigtail, coloca uma corda dura dentro do pigtail, gira o pigtail lá dentro, usa balão de vascular
para tentar fazer uma lise e voltar o fluxo, pelo menos. Porque, assim, onde o jet é demorado, a gente não tem em Goiânia, é só em Brasília, você pedir normalmente é de um dia para o outro. Então, o que a gente tem feito mais é isso. Mas esses casos graves, com hipotensão, são complicadíssimos. É difícil para a gente na sala de hemodinâmica, é difícil para a UTI. Às vezes o pessoal da UTI dá uma forçadinha assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e às vezes fazer alguma coisa nem sempre é o melhor. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de levar esse paciente para o Cath Lab. Mas parabéns aí, foi show. Obrigado. Parabéns aí pela... tinha alguém na minha frente aí, ô, Júlio? Não, o Marcos espera a vez dele, vai lá. Não, eu só queria comentar, já que o Fernando também estava falando, é importante o serviço que tem cirurgia cardíaca, hemodinâmica, no caso do paciente que encontra-se na UTI com instabilidade hemodinâmica grave, sim, resposta imediata ao tratamento clínico, né? A gente sabe que a ECMO, nesse contexto, ele entra aí como uma opção salvadora, pelo menos, para aguardar aí a resposta efetiva do tratamento. Então, esse paciente que tiver com hipoxemia grave ou com disfunção de ventrículo grave, com instabilidade do direito grave, com instabilidade hemodinâmica, a ECMO entra aí como uma luva para a gente poder dar esse suporte. Um paciente jovem que chega aí no TEP maciço e que não responde rapidamente, né, obviamente, a trombólise, a gente pode fazer implantar a ECMO venosa de uma forma bem rápida e dar tempo para esse paciente responder. Aqui no serviço tem a nossa dificuldade, da mesma forma que o Fernando falou, não é questão do material que tem disponível para a gente muito rápido, é questão de autorização de convênio, que ainda é um problema aqui no nosso meio, coisa que em São Paulo já não existe mais. Você precisa colocar, você já coloca imediatamente e depois você corre atrás, né? Enfim, nós estamos avançando nessas discussões aí com o convênio, que o nosso principal é o PASM. Se Deus quiser, em breve nós vamos ter abertura para colocar nesses casos de urgência. Vai lá, Marcos. Bom dia aí, Pedro. Meus parabéns aí. A seriedade de sempre, né? Até para conversar, o cara é sério. Assim, vou fazer uma pergunta para você. Existe algum limite terapêutico para o uso da heparina? Que eu vi você falando aí, vamos fazer 2 ampolas de 80, né? Onde o risco de sangramento supera o benefício, né? Se existe esse limite terapêutico, e se naqueles casos graves do TEP maciço, né, aqueles que a gente faz o trombolítico, às vezes o paciente sangra, mas mesmo assim a gente não tem resposta terapêutica, se ainda indicada a cirurgia, né? Naqueles TEPs assim que o paciente é clinicamente muito grave mesmo, você vê que ele vai morrer em horas. Nós tivemos, ano passado, um caso desse, apesar de todo terapêutica, de tudo que foi feito, o paciente evoluiu muito grave. Se ainda existe a indicação cirúrgica para isso. Tá. Não que eu tenha visto em diretriz ou na recomendação eu baseei minha aula mais na Sociedade Europeia. Não há uma recomendação forte em relação à superdosagem, né, da heparina, da enoxaparina, né? O que eles pontuam é 1 miligrama por quilo, de 12 em 12, mas isso no paciente de até 120 quilos, né? Associar uma seringa de 80 com uma de 40, né? Não mais do que isso. Nesse outro cenário, realmente se pontua mais a heparina não fracionada, que aí você consegue dosar o TTPA, você consegue dosar a atividade da anticoagulação, né? E aí conseguir ter esse paciente mais na mão. No paciente, a heparina não fracionada também, a vantagem dela nesse ponto é a reversão com a protamina, né? Então, o paciente que está instável, que você vai lançar a mão da alteplase e faz, então, um bolus com a heparina não fracionada, né? Um bolus inicial e depois manter a infusão de manutenção. Se tiver algum evento hemorrágico, você pode lançar a mão da protamina para inutilizar a heparina, né? Para inativar a heparina. No cenário cirúrgico, aí foi o que eu acho que a gente estava comentando
com o Fernando, né? Realmente são medidas mais de resgate, medidas salvadoras ali, né? Medidas heróicas para tentar resgatar, porque realmente é um quadro muito dramático, né? A gente vê o paciente deteriorando a despeito das medidas clínicas que a gente está fazendo, né? Só que lembrando realmente o que o Fernando falou, né? Uma chance de outras complicações, né? Uma gama de prejuízos que a gente pode levar para esse paciente e acabar piorando o quadro inicial, em vez de manter uma terapia ali um pouquinho mais enxuta, né? Assim, realmente vai do cenário, ainda não há uma recomendação grau 1, né? Realmente vai da expertise do serviço, da expertise da equipe, né? Na tentativa de melhorar esse paciente ou de estabilizar o paciente. Como o doutor Arthur posicionou, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia, a nossa experiência com ECMO aumentou em muito, né? Então, dispositivos no sentido de fazer, né, um desvio ali da circulação e manter esse paciente pelo menos um tempo, né, para tentar esfriar um pouquinho o processo, né, para ele poder, né, sobreviver ao choque ali e dar tempo de agir a terapêutica, né? Bacana, obrigado. A gente está fazendo uma observação aqui sobre o Impella para o VD. O que você acha? Olha, realmente acho que pode ser pensado, né, assim, da mesma maneira que o ECMO, no sentido de manutenção para o paciente. Eu realmente não vi nada nesse sentido mais específico. Posso dar uma pesquisadinha para a gente ver melhor, né? O dispositivo de assistência ventricular aí está ganhando espaço, né? Seria bastante interessante. Existem relatos já de implante de Impella em VD e duplo Impella, tá? Para esses casos. Mas também só relatos de casos, nada ainda preconizado, nada estudado e falando, não, de novo, medidas heróicas. Eu acho que, em primeiro lugar, ECMO. Beleza, a gente não tem ECMO, não tem equipe, não tem quem faz. Bom, aí a gente pode até pensar em colocar Impella duplo ou Impella em VD. Porque, assim, tem um caso ou outro relatado, mas nada ainda plenamente estudado. O maior problema do Impella, né, a grande vantagem da ECMO, na verdade, é a capacidade de oxigenação, né, porque o Impella se vai dar o suporte do ventrículo direito, mas uma das características do teto maciço é a hipoxemia, né? E aí é coisa que você não resolve nem com Impella nem com nada. Esse é o problema. E aí você vai ajudar só na disfunção do ventrículo, né? E aí, no caso da ECMO venosa, você já consegue resolver as duas coisas, né? Você já vai murchar o VD, você já vai tirar a sobrecarga imediata do ventrículo direito e você vai fazer a troca gasosa pela membrana da ECMO, né? E aí isso é bem rápido, eu acho, né? Colocar a ECMO hoje, em 10 minutos você coloca uma ECMO, então tem muita dificuldade. E preço também, acho que 2 Impellas fica mais caro que a ECMO. Na verdade, Fernando, eu acho que só o Impella já fica mais caro do que a ECMO. Pelo menos eu estou falando do dispositivo. E a questão do tempo, né, de permanência, que eu acho uma grande dificuldade que a gente tem, às vezes, do Impella, é o tempo de permanência. A ECMO, a gente sabe que a gente pode... a membrana, ela vem nominal para ficar 14 dias. Nós tivemos aqui um caso aqui nosso, nós ficamos com uma mesma membrana, nós temos 45 dias, né? Então, assim, dura bem, dura bastante, né? Agora, agora a manutenção, óbvio, né? Você tem que manter gente de plantão aí 24 horas, que vai aumentando o custo, né? Com certeza. Então, queria agradecer ao Pedro aí pela palestra, fantástico. Pedro, obrigado pela participação, vai ficar gravado aí, ainda bem, para que todo mundo possa assistir depois. Muito obrigado, viu, meu amigo? Que agradeço. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos.